Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu me considero uma pessoa assim um pouco contadora de histórias. Eu gosto de contar história. E essa palestra de hoje, para mim, tem esse sabor de contar história, porque essa família me impressionou muito. Uma família muito especial que tem tudo a ver com Adiar, quer dizer, criados vividos e que acabaram até morrendo em Adiar. Ou seja, eles são uma semente muito importante da sociedade teosófica que não pode ser esquecida. Então, por isso que eu fiquei muito encantada com a história e gostaria de passar para vocês. Tem muitas informações nessa história aí, mas, de qualquer forma, eu não vou me prender tanto às informações, eu vou contar essa história, não vou entrar nos detalhes, porque eles vão ficar registrados e qualquer pessoa que quiser pesquisar no futuro sobre isso, pode fazer isso sozinho, sem problema. Então, vou compartilhar minha tela para começar o trabalho. Tá dando para ver direitinho? Tudo certo? Sim, positivo. Então tá. Sim, Então está vamos dando. lá ouvir um pouquinho sobre esses teósofos notáveis. Na realidade, são três pessoas de uma mesma família. E eu não sabia muito sobre eles, né? Em detalhes, e por isso que eu fui buscar. A primeira é a mais assim que a gente menos ouve falar, que a gente sabe muito pouco, e a gente só ouve falar que ela foi uma bailarina. Gente, mas para o trabalho que essa mulher executou, sinceramente, dizer que ela é uma bailarina é muito pouco. Eu tenho certeza que vocês vão concordar com isso quando vocês virem o trabalho que ela fez, né? Então, essa moça chama-se Rukmini Devi Arundale. Esse nome de Devi, né? De deusa, já é uma pessoa especial, parece que tinha realmente uma personalidade muito forte. E ela é simplesmente irmã de Siriram, é tia de Radha Burnier. Então, olha que família interessante que nós temos aí. Temos duas pessoas dessa família que foram presidentes da Sociedade Teosófica, da mesma família. Bom, ela nasceu numa condição muito boa, uma família que era brahmane, uma família que tinha uma situação que o pai trabalhava, era engenheiro, né, erudito, como está escrito aí, do Departamento de Obras Públicas. E essa família tinha uma ligação muito forte com a Diar, porque o pai dela era um grande admirador de Annie Besant, e eles frequentavam a Diar. E no momento que ele se aposentou, ele resolveu morar lá pertinho, arranjou lá uma casa perto da sede, porque a sede naquela época era bem longe, não era na cidade como ela é hoje. Para chegar lá, dava bastante trabalho, tinha que pegar determinadas conduções, não era fácil, não. Até no tempo de Siriram, né, já era assim também, ainda era assim aos poucos que a cidade foi crescendo. Mas eles iam, tinham aquele interesse já enorme por adiar, né? Então, ela nasce em 1904. E deixa eu pegar o próximo aqui. Nós estamos vendo que é uma moça muito bonita, né? E quando ela tinha 16 anos, ela se apaixonou pelo senhor George Arundel,
que depois foi presidente da Sociedade Teosófica também. Foi o terceiro presidente depois de Annie Besant. Os dois resolveram casar. Tudo bem. Só que ele tinha 40 anos, ela tinha 16. Então, foi um escândalo. Realmente foi um escândalo. Ela rompeu com todo tipo de tradições, por ser brahmane, casar com estrangeiro, por casar com esse homem muito mais velho e estrangeiro, já viu, né? Ainda de outra religião, ele era um bispo da Igreja Católica Liberal, ou seja, foram protestos. O Sriram, como irmão, né? Ele foi muito bombardeado também, só que ele teve uma atitude incrível. Ele defendeu a irmã e apoiou este casamento. Bom, a gente acha estranho naquela época, porque hoje em dia não é nem tão estranho assim, essas coisas acontecem, né? Mas, enfim, ele era diretor de um colégio, né? Que a Annie Besant tinha fundado, então ele deveria bem chamar a atenção, ele deveria ser uma pessoa bastante influente, né? E fora isso, a gente pensa o seguinte: ela naquela sociedade indiana, que com certeza era muito fechada, as mulheres na sociedade indiana tinham um papel bastante determinado. Talvez ela também tenha enxergado um pouco uma possibilidade de uma vida diferente, de uma vida com mais liberdade, que ela fosse para o exterior, que ela pudesse fazer outras coisas. Não se sabe. Mas o fato é que o tal do casamento aconteceu e acho que foi um grande sucesso pelo trabalho que a gente viu depois que aconteceu. Então, não foi nada de terrível, não. Eles se casaram em 1920 e aí ela resolveu assistiu primeiro a uma dança tradicional lá da Índia e ela ficou encantada e resolveu aprender a dançar. Só que essa tal dança, ela era muito antiga e ela tinha umas características assim que não eram muito bem-vindas, que o pessoal associava com algumas coisas eróticas, elementos eróticos, né? Só que ela resolveu aprender a dançar mesmo e começou a mexer nessa apresentação de uma outra forma. Então, ela, por exemplo, introduziu instrumentos musicais, como violino, conjuntos, design de iluminação, trajes inovadores, joias inspiradas nas esculturas do templo. Então, numa fase em que a Índia estava tendo uma força maior em termos de cultura, porque estavam sendo os livros traduzidos para inglês, estava chegando essa cultura para o Ocidente, então houve uma valorização. E essa valorização também da dança foi muito importante. E o que acontece? Na Convenção do Jubileu de Diamante da Sociedade Teosófica, em 1935, ela fez uma apresentação lá na sede mesmo, e foi um sucesso. E aí começa, então, a carreira dela, e acabou que ela fundou uma escola de dança dentro de Adyar, dentro da própria Adyar. E muita gente começou a frequentar, inclusive a senhora Rana Burnier, mais tarde, bem mais tarde, foi aluna também e se formou pela escola de dança dela. Bom, então, foi uma vida social muito ativa. Nós estamos vendo aí viagens, aqui é na Finlândia, né? Lugares que ela visitou, pessoas importantes que ela conheceu, como a bailarina Anna Pavlova, que era russa, né? E que ela teve a oportunidade de viajar no navio junto e foi convidada a aprender dança com bailarinos da companhia dela. Então, ela melhorou demais a questão da dança indiana e tornou aquilo como uma coisa bonita, desejável, voltou a ser moda, vamos dizer assim, né? Saindo do descrédito que tinha sido largada, essa arte tão antiga
da Índia. Bom, outra coisa importante que ela fez foi o encontro com a Maria Montessori. Eles convidaram Maria Montessori para ir lá e foram abertas várias escolas com o método dela na Índia. Acabou que ela ficou lá muitos anos, acho que ela ficou uns 6 anos, porque houve uma guerra, entrou a guerra, e ela não pôde voltar para a Itália. Olha que coisa interessante. Então, ela teve a oportunidade de fazer várias escolas. Olha só, botou um método na escola secundária teosófica de Besant, Besant Theosophical High School, Faculdade de Belas Artes e Escola Maria Montessori para Crianças, Centro de Pesquisa e Educação de Artesanato e ainda uma biblioteca dentro do campus Kalachetra. Bom, no início, a escola de dança funcionou dentro da sociedade, né? Mas depois, com o tempo, saiu de lá. Dizem que é a pedido do Sri Ram, porque o que acontece? Lugar onde artistas estão, às vezes, eles têm hábitos diferentes, né? Então, por exemplo, tinha alguns que fumavam, começou a haver um tipo de problema assim, que é normal acontecer, porque artistas são sempre mais livres, não gostam de serem comandados de forma alguma. Então, houve uma necessidade de sair de dentro da sede, porque não combinava isso com a sede. E aí, então, se fez um centro de dança maravilhoso que existe até hoje. Então, ela começa com a questão da dança, mas ela também tem um belo trabalho teosófico. Olha só, em 1924, ajudou a fundar e tornou-se presidente do movimento de jovens teosofistas, porque ela era muito jovem. Em 1925 a 62, presidente da Federação Mundial de Jovens Teosofistas. Ajudou Arundale e Sri Ram a fundarem o Memorial Besant, que agora é Memorial Teosófico, e a Escola Superior em Adyar, que não existia uma escola superior lá. Tornou-se presidente do Comitê Teosófico Educacional em 1946, aí já com muito mais idade. Dirigiu as cerimônias comemorativas do centenário de Annie Besant. Então, ela teve, sim, um trabalho teosófico também muito importante. Aqui é a Kalachetra School, essa que foi fundada fora de Adyar, mas dizem que é bem perto de Adyar, né? E ali vários cursos, inclusive de artesanato antigo, que foi também revitalizado, lá tem. E aqui algumas alunas da escola de dança, né? O teatro, tem um museu, ou seja, é um lugar maravilhoso e é considerado uma faculdade. É uma faculdade de belas artes, porque tem outras coisas também. Esse museu aqui, a gente sabe que tem retratos dela, tem muita coisa sobre ela também. Bom, ela era vegetariana e o trabalho dela pelo vegetarianismo talvez seja a coisa mais importante e mais bonita que ela fez. Ela lutou muito por isso. Ela criou, inclusive, um grupo, né, de vegetarianismo, ela promoveu o vegetarianismo no país, porque, embora os indianos, os hindus, né, sejam vegetarianos, mas lá também tem o pessoal que não é hindu, né? Tem aqueles que são muçulmanos e esses comem carne. Então, ela fez uma propaganda enorme, trabalhou muito por isso, chegou a trabalhar tanto que ela foi nomeada membro do Conselho de Estados do Parlamento Indiano, em abril de 52, e renomeada em 56. Associada a várias organizações humanitárias, e ela também foi fundamental para a criação de uma legislação da Lei de Prevenção da Crueldade aos Animais de 1960, na Índia. Criação do Animal Welfare Board, na Índia, sob sua presidência até 62.
permaneceu no conselho até sua morte, em 86. Ou seja, ela trabalhou a vida inteira pelo vegetarianismo. Essa aqui é a tradução do que nós estamos vendo aqui, né? Os animais não podem falar, mas não podemos nós representar-lhes, né? Vamos sentir seus silenciosos gritos, vamos ajudar para aquele grito ser ouvido no mundo. Então, é uma pessoa muito importante. A gente falar nela como se fosse só uma dançarina, embora isso tenha sido muito importante também para a Índia, mas é pouco. Bom, um imenso legado. Nós estamos vendo aqui alguns selos que foram feitos no centenário dela, da Índia, em homenagem a ela. Nomeada pelo presidente da Índia como membro da Câmara Superior, né, como eu falei, Lei de Prevenções contra os Animais, mas ela ainda recebeu um prêmio chamado Padma Bhushan do presidente da Índia em 56. O primeiro Congresso Mundial Vegetariano foi organizado sob sua presidência. Medalha de prata da Rainha Vitória, da Sociedade Real da Prevenção contra a Crueldade para com os Animais, em 58. Doutorado honorífico em Letras Clássicas da Universidade Wayne State, Detroit, dos Estados Unidos. As crianças tibetanas, com aquela invasão do Tibete, muitas foram para a Índia, muitas, como o próprio Dalai Lama. E não tinha como atender aquelas crianças nas escolas indianas, no momento, até porque tinha o problema da língua, enfim. Ela iniciou a criação, a educação das crianças tibetanas refugiadas em Kalakshetra. Ela abriu, então, classes para essas crianças especialmente. Agora, o mais incrível é que ela foi convidada a ser presidente da Índia, o que ela recusou, em 77. Então, gente, essa pessoa é muito importante. Eu não podia entender, não conseguia entender por que ela não é mais falada na Sociedade Teosófica. Eu falei, não, eu tenho que fazer uma homenagem a ela, não posso deixar. Bom, outras coisas. Aqui nós temos uma escola pública que tem o nome dela, no caso aí, homenagem mesmo da Índia, né? Em janeiro de 94, uma lei do parlamento indiano reconheceu a Fundação Kalakshetra como Instituto de Importância Nacional. Ela morreu em 86 e acho que morreu dentro de Adyar mesmo, segundo me informaram. Eu não achei essa informação, mas me informaram a alguém que mora, inclusive, lá em Adyar. Bom, quando houve a celebração em 2004 dos 100 anos, né, dela, ela foi homenageadíssima no mundo inteiro. Inclusive, ex-estudantes estiveram na Índia e no mundo, um dia de canções e recitais, exposição de fotos sobre a sua vida numa galeria em Nova Delhi, e então o presidente da época publicou uma fotobiografia escrita e compilada com prefácio do ex-presidente da Índia. E o Google homenageou a Rukmini Devi no seu aniversário, que seria 112 anos, com o Doodle, que é aquele desenho que eles fazem para celebrar datas importantes. Então, a gente sente aí como ela foi importante. E aqui, para terminar, isso aqui, essa página foi tirada da Embaixada da Índia em Brasília. Eu achei muito interessante que eu fui consultar lá e achei essa página falando sobre ela e dizendo o seguinte, que ela fala, né, a vida dela, que ela foi uma dançarina clássica, a questão do vegetarianismo, essas coisas. Mas diz o seguinte, que ela figura na lista
das 100 pessoas que moldaram a Índia moderna. Isso por uma revista chamada India Today. Então, isso está constando na própria embaixada aqui no Brasil, e tem, inclusive, um endereço aqui, para caso as pessoas queiram assistir, uma aluna, uma discípula dela, né, que eles falam, que é uma aluna dançando. Não sei se daquela época ou se é moderna. Mas, enfim. Gente, olha que pessoa fantástica, que personalidade importante que habitou Adyar, né? Muito bem. Agora vamos para o irmão dela. Então, essa é a Rukmini. O irmão também dessa mesma família, Brahmani, de 4 filhos, né? E uma filha. Era também homem de grande erudição, ele foi professor. É engraçado que o livro que fala dele, da Sociedade Teosófica, foi lançado há pouco tempo, que foi de onde eu tirei os dados dele, né? Que é esse aqui, ó. Não tem o nome aqui, mas é do Pedro Oliveira, ele que Regina, escreveu. Oi? são 4 filhos e 4 filhas? Não, acho que eu não estou conseguindo olhar, você acredita? Porque na frente estão os retratos de vocês. São 4 filhas, é isso? Também? Eu não lembro. Tá escrito Exatamente. 4 filhos e Então é 4 isso filhas. mesmo. Então eu estou confundindo com ele. Ele é que teve 2 filhos e uma filha, que é a senhora Radha, tá? Então tá, era uma família numerosa, gente, tá vendo? Bom, ele teve uma educação muito boa, em escolas com uma educação muito inglesa. Agora, ele reclamava demais das escolas. Ele foi um crítico fantástico. Ele falou que a escola era um horror, que ele só aguentava porque não tinha outro jeito. Era uma exigência dos pais, e ele tinha que formar, e ele formou mesmo, né? Ele foi trabalhar como professor, mas uma crítica enorme. E realmente as próprias escolas inglesas também são muito exigentes, não são fáceis, não. Eram, né? Agora é diferente, é outro mundo. Bom, o casamento foi no estilo indiano. Arrumaram uma noiva para ele, e ele era muito engraçado que perguntavam para ele assim: vem cá, o que você achou da noiva? Aí ele falou assim: olha, tá tudo bem, ela só não pode implicar com o meu bigode, porque naquela época ele usava um bigode e usava um cabelo que estava na moda lá entre os jovens, então ele dizia que isso ele não negociava. Se a noiva aceitasse isso, tudo bem. Mas foi tudo bem, ele casou com ela, eles que tiveram 3 filhos e foram educados em escolas teosóficas, os filhos deles, né? Sempre estavam ali em Adyar, e é uma pessoa muito especial. A família dizia que ele era muito tranquilo, né? Olha só como é que é a personalidade dele, de solução da Ordem da Estrela, né? Ele já era membro, já frequentava a Sociedade Teosófica, não abalou Siriram, não. Ele falou o seguinte: Krishnamurti estava apresentando a sabedoria atemporal de uma maneira nova, vital e revolucionária, através da sua ênfase inflexível no autoconhecimento. Então, quer dizer, o que a gente vê aí? Que é uma pessoa de cabeça aberta. Ele tinha uma cabeça muito aberta, apesar de ser sério, recolhido, no jeito de ser, né? Um rosto lindo. Eu, quando olho aqueles presidentes todos da Sociedade Teosófica, o que chama mais atenção é ele. É muito especial. Bom, quando ele foi eleito presidente da Sociedade Teosófica, houve uma mudança importantíssima de direção. Por quê? Porque até aquele momento ali, vindo de Annie Besant e tudo mais, havia uma ênfase no tipo de trabalho mais investigativo, no tipo de trabalho mais de estudo de fenômenos, de ocultismo. Fenômenos não, mas de coisas ligadas ao ocultismo, né? Mas o que aconteceu? Ele resolveu mudar.
ele resolveu que o ocultismo iria ser visto de uma outra forma, pelo lado da ética, pelo lado da maneira como as pessoas têm que se conduzir, e deu um outro direcionamento para essa questão do ocultismo. Então, nesse momento, houve uma mudança. E um trabalho prático se tornou muito importante na Sociedade Teosófica a partir daí. Ele era muito grato a Annie Besant, a Leadbeater, né? Mas ele quis que realmente a Sociedade Teosófica fosse uma força transformadora. Ele via a teosofia de uma outra forma. Bom, está aqui em inglês, né? Uma das coisas que ele disse, que, como eu estou falando para vocês, eu não estou enxergando, né? Então, sobre o amor ideal, né? Que vai partir do nível prático, no dia a dia da vida, né? O serviço de cada um para o todo, dentro da sua esfera, quer dizer, dentro daquilo que ela pode viver, dentro do que está à volta daquela pessoa. Então, uma consideração delicada pelos outros, um controle que faz com que a paz aumente, a cessação de qualquer pensamento que envolva crueldade ou luxúria. Então, esse ser maravilhoso deixou coisas escritas impressionantes, que só agora já existia assim, naqueles teosofistas antigos aparecia muito, mas agora eles estão assim revivendo, reeditando os livros sobre ele, e eu fui conhecer muito mais sobre ele que eu não conhecia. Bom, uma coisa interessante que aconteceu. Em 1956, ele chega de uma turnê adoentado, uma turnê nos Estados Unidos. O pessoal tentou fazer com que ele ficasse lá, se recuperasse, porque ele ainda tinha que ir para a Austrália para depois voltar à Índia, mas ele não quis. Ele disse que não, que ele ia embora e não teve jeito. E foi embora fazer o trabalho lá na Austrália, já doentinho, né? Mas a saúde foi piorando quando ele chegou à Índia. Ele não conseguia caminhar, acamado, uma bronquite severa que afetou o coração, e todo mundo achou que ele ia falecer. A Radha, que tomava conta dele, junto com uma tia, ficava morta de cansada. Isso durou mais ou menos uns 2 meses. Ela já estava desistindo, e ela conta que aconteceu algo além. Eu não estava pensando em nada em especial. E sentindo que não havia nenhuma esperança de recuperação, quando a mudança na atmosfera tornou-se tangível repentinamente. E eu soube, sem palavras, quem estava lá. Bom, ele melhorou imediatamente. No dia seguinte, começou a melhorar. E ela contou, então, ao Pedro, no caso, Oliveira, que quem havia visitado a ele tinha sido o mestre K. Então, a gente vê que houve aí uma intervenção de cura pelo mestre. Bom, em 68 estava ele de novo numa turnê nos Estados Unidos, quando a esposa morreu, e ele ficou muito triste, falou que se ele soubesse que ela iria morrer, ele não teria largado de jeito nenhum para ir para essa turnê nos Estados Unidos. Foi uma coisa assim, meio de uma hora para outra. O livro que eu estou falando, que eu tirei essas coisas, é esse aí, ó, Uma Vida de Beneficência e Sabedoria. Livro muito bom, que eu adorei ler. Bom, características importantes dele: sabedoria, clareza, inteligência aberta, bondade e ação. Bom, após a repressão chinesa ao levante tibetano, em 59, ele escreveu uma crítica à doutrina de não interferência com bases legalistas duvidosas. E também citou Hitler quando a Europa não agiu diante das conquistas. Ele falou o seguinte: deve haver um limite para o que é permissível, mesmo sob a égide da
soberania nacional. Um limite que deve ser definido e aplicado somente por uma consciência mundial, expressa através de uma autoridade mundial. Então, de acordo com os mais elevados princípios e respeito pelo direito das pessoas de seguir o seu próprio caminho, consagrado pelo tempo, sem coerção ou interferência de outros. Bom, o que isso quer dizer? Que houve uma divergência de pensamento em vários lugares. E na Índia isso aconteceu. Aconteceu também com Gandhi, né? Aconteceu também com Krishnamurti. Por quê? Porque eles foram contra a interferência da Índia, que era ligada à Inglaterra, né? Na questão do Hitler. E o Sri Aurobindo, no caso do Gandhi, e também o Sri Ram, se posicionaram de forma diferente. Eles acharam que o mal desse porte, uma coisa tão destruidora para a humanidade, merecia, sim, uma reação. Eles não ficaram naquela do não, deixa para lá, problema dos ingleses, não vão fazer nada. Não, ele foi contra. Então, quer dizer, é uma pessoa de opiniões pessoais fortes. Outra coisa que eu fiquei encantada. Quem é mais velho, né, que nem eu, lembra do tempo que subiu o primeiro, o que Sputnik, não, o foguete, né? O foguete tripulado. E tiveram a ideia horrorosa de colocar essa pobrezinha dessa cachorra como tripulante dessa missão, onde, claro que ela morreu. Ela é considerada uma mártir, né, dessa questão aí. Mas o que eu fiquei encantada foi que Sri Ram não ficou quieto, não. Ele fez uma carta para a embaixada da União Soviética, né, e reclamou feio mesmo a respeito da situação. Em nome de muitos e muitos teósofos ao redor do mundo, eu quero expressar meu forte protesto contra o envio de um cachorro no foguete, submetendo a condições monstruosas para as quais a natureza não criou nenhuma condição em um corpo canino. O fim não justifica a obtenção de vários dados científicos, que é o objetivo. Não pode justificar a desumanidade de tratar um cachorro de uma forma ou de uma maneira que nenhum ser gostaria de ser tratado. Talvez a humanidade estaria muito melhor sem o conhecimento obtido por trás métodos insensíveis. Então, mais uma posição dele importante contra este absurdo. Eu me lembro que eu era garota, mas eu também fiquei muito indignada, e olha que eu nem sabia que a cachorra tinha morrido, eu tinha umas ilusões assim diferentes, até porque eu era muito nova, né? Mas o fato é que isso foi uma coisa horrorosa, um absurdo. Vamos lá. Detestava convenções. Ele tinha horror. Ele era muito quieto, muito na dele, daquele jeito. Ele viajou o mundo inteiro, ele fez palestra em tudo que foi lugar, ficou na Sociedade Teosófica em vários lugares do mundo, mas ele não gostava do cerimonialismo, daquele jeito de tratar ele especialmente. Nada disso para ele era bom. E ele ficava horrorizado quando, por exemplo, aconteciam umas manifestações expansivas, como aconteceu uma vez com uma mulher. Ele acabou de falar, a mulher foi, deu um abraço nele, ficava horrorizado, porque ele, como indiano, não estava acostumado com esse jeito de ser dos ocidentais, né? Bom, ele dizia também que cerimônias fúnebres, nenhum dano pode advir pelo fato de serem descartadas. Ele era contra, não gostava nada disso. Morte, olha que postura que hoje em dia ainda é uma coisa assim que discutem, né? Morte e prolongamento da vida. Pessoalmente, sinto, outros podem sentir diferentemente, que eu não gostaria de prolongar a minha vida por alguns meios desesperados
ou anormais. Se me encontrar próximo ao fim do meu termo. Era Sputnik, tal do foguete. Ó. Bom, em 68 ele adoeceu gravemente de novo e quase morreu, mas acabou se recuperando. Né? Depois que ele se recuperou, o irmão resolveu perguntar a ele o seguinte: quais eram os seus pensamentos na época? Você ficou com medo? Ou estava pensando em sua família, na ST, nos mestres? E ele respondeu com a maior tranquilidade: nenhum desses. Eu lembro-me que eu só pensava a respeito do nosso gato Ginger. Olha só a ligação dele com a questão da natureza. Ele pode ter dito isso até como humor, como brincadeira, mas ele mostrou o amor que ele tinha pelo animal, né? Bom, ele foi o 5º presidente internacional e com uma mente absoluta aberta para a ST. Quando ele morreu, aconteceram umas coisas estranhas, que essa moça aqui, essa holandesa que morava lá em Adyar, contou o que aconteceu. Ela era voluntária, né? Em várias áreas da sociedade, trabalhava, e ele morreu em 8 de abril de 73. A cremação seria no dia seguinte e marcaram 11 horas. Só que, quando chegou no dia seguinte, estava um dia quentíssimo, daqueles assim insuportáveis, que a gente aqui do Rio de Janeiro conhece muito bem, né? E o que acontece? Era necessário molhar o caminho que levava ao Jardim da Recordação, que é onde os outros presidentes também foram cremados. Areia escaldante em volta. Corpo cercado de rosas que foram retiradas do corpo e colocadas próximo à pira. Aí ficou lá a noite inteira a pira queimando. No dia seguinte, evento extraordinário. Apesar do dia estar extremamente quente e as flores terem permanecido próximas à pira, que queimou a noite toda, elas estavam tão frescas como se tivessem acabado de ser colhidas no jardim. Então, para eles, isso foi considerado uma coisa diferente, uma coisa especial, como acontece também com santos católicos, às vezes, né? Uma condição dessa só seria associada a almas muito avançadas e a um grau notável de santidade. A gente tem aqui as fotos do lugar, o Jardim das Lembranças, né? Onde estão esses presidentes todos que foram cremados e que as cinzas estão aqui. Então, essa é a história do Sriram, uma pessoa realmente muito especial. E eu tenho também aqui algumas coisas que ele disse, mas que não sei, acho que não saíram, não sei por quê, não apareceram. Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer. Não está apresentando, não. Uma pena, porque eu tinha dado uma caprichada, tinha colocado coisas que ele disse, mas eu tenho a impressão que não gravou, ou esse que eu peguei não é o que gravou, sei lá. O que é uma pena, porque tinha muita coisa da senhora Radha também. Ela nasceu no dia 15 de novembro de 1923, em Adyar, na Índia. Foi presidente, né, desde 1980. Secretária da seção indiana e filha da mesma pessoa, do mesmo pai, Nilakanta Sriram, né? E que foi o presidente da Sociedade Internacional também. Ele foi o 5º, o pai dela, e ela foi a 7ª presidente. Foi educada nas escolas teosóficas, estudou na escola de dança da tia dela. Então, ela teve uma infância muito teosófica, de verdade. Representou um papel de destaque nesse filme, né, francês, filme suíço, de um suíço, aliás, acho que é. O filme se chamava Sorrio, Le Fleuve, e ela casou, então,
com um suíço chamado Raymond Burnier. Bom, mas só que esse Raymond Burnier, ele já tinha vindo para a Índia com um companheiro, ou seja, esse casamento não ia dar certo de jeito nenhum, talvez tenha sido por inocência dela, não sei. O fato é que isso não durou muito. Rapidinho acabou, mas teve um benefício fantástico para ela, porque ela manteve o nome dele, ele deixou numa situação razoável, financeira, boa, e esse nome abriu portas. Ela pôde fazer palestra pela Europa inteira, porque, lógico, ela ganhou a cidadania europeia também. E, como aconteceu com a tia, ela também perdeu a condição de Brahmane, né? Só que aí uma época melhor, talvez menos críticas, menos confusões, porque por esse envolvimento com a sociedade teosófica. Mas na Índia esse negócio de casta é uma coisa muito séria e faz diferença sim. Ela fez palestras pelo mundo inteiro, escreveu muitos artigos, escreveu livros. Até hoje, aqui no Brasil, existem livros dela que não existem em português, né? Que vão ser providenciados. E ela dedicou a vida inteira à Sociedade Teosófica. Ela nasceu em Adyar, morreu em Adyar, e não sei, mas talvez tenha sido a presidente que ficou nesse trabalho por mais tempo do que todos os outros. Eu não consegui levantar isso, mas só pode ser, gente, porque ela nova já foi presidente e morreu muito velhinha já lá, né? Com, sei lá, 90 anos, não sei, por aí. Bom, vegetarianismo, natureza, foram bandeiras que ela, a vida inteira, trabalhou por essas bandeiras. Escreveu artigos maravilhosos sobre vegetarianismo, sobre os animais. Há pouco tempo eu até coloquei na OTS uma gravação daquela gorila Coco, né? Que foi uma gorila treinada, que falava não sei quantas quantas palavras, né? Entendia o que as pessoas diziam e manifestava através de sinais o que ela queria dizer. E a senhora Radha fez questão de visitá-la pessoalmente. Quando ela ouvia falar que tinha qualquer coisa assim ligada à natureza, ao reino animal importante, ela ia a fundo, ela pesquisava, ela escrevia, ela dava muita importância ao assunto. Krishnamurti, que foi assim praticamente criado, né, com ela, depois que houve aquela ruptura com a Sociedade Teosófica, ele passa 47 anos sem ir à Sociedade Teosófica, mas continuou amigo dela, e quando ela o convidou para visitar a Adyar, lá foi ele. Andou com os residentes de lá e com a senhora Radha, né, até a praia onde ele foi descoberto por Leadbeater em 1909, e também voltou lá em dezembro de 82, da Convenção do Centenário da Sociedade Teosófica, e plantou uma árvore bode, que é aquela árvore que dá um monte de raízes para todos os lados. Ele plantou uma lá. Então, ela fundou também a Ordem Maçônica Mista, né? E dirigiu essa ordem também da comaçonaria. Ela, como vocês estão vendo aqui, recebeu o Dalai Lama. Ela fazia encontros, palestras, dirigia as convenções em Adyar. Não parava. Ela, até com bastante idade, ela continuava trabalhando e muito. Brasília e São Paulo. Nós estamos vendo fotos aqui que, sabe, são muito queridas, que a gente lembra dessa visita dela. A visita dela a São Paulo e a Brasília também. Eu fui a São Paulo para vê-la e muita gente foi. Nós juntamos um grupo aqui no Rio para ir todo mundo para lá, ficamos no mesmo hotel para assistir a palestra dela. O nosso irmão aqui, Lindemann, muito jovem ainda, né? Se ele, com aquele lado gozador dele, que ele é assim, muito brincalhão, ele ia dizer, nossa, eu tinha cabelo.
E a nossa irmã Vanisa, aqui saiu também pertinho, saiu uma outra menina também que faz poesia, né? Então, foi muitas vezes ela veio. Essa aí, por um acaso, eu tive a oportunidade e me impressionou muito assim, a seriedade. Ele era sempre assim, séria. E alguém perguntou, por que a senhora não ia? E ela deu uma resposta assim, meio atravessada. Ela não gostou muito da tal da resposta, não, mas temos várias fotos dela rindo e bem bonitas. Foi implicância de quem perguntou. Mas ela era mais para séria mesmo. Bom, eu queria ler isso aqui, mas como não é possível, porque tem coisas na frente, vocês estão conseguindo ler direitinho? Sim. Que bom. Para mim, não, porque aparecem os retratos de todo mundo na frente. Mas, enfim, o que isso aí está dizendo? Está criticando a humanidade por achar que os animais não falam. Eles não falam como nós, mas eles têm um sistema de comunicação que funciona muito bem entre eles. A gente sabe hoje que golfinhos avisam outros golfinhos de situações. Enfim, existe uma linguagem deles. Eles sabem o que eles estão comunicando aos seus colegas, né, da mesma raça. Então, é uma arrogância, como ela fala do homem, supor que eles não têm um tipo de linguagem. Claro que eles têm sentimentos, eles têm um tipo de pensamento, eles são muito especiais. E ela tinha esse gatinho, né? Que quando ela viajava, ela ficava sempre preocupada com ele, né? O gatinho da senhora Rada. Eu não sei o nome dele, porque ninguém disse. Bom, nós temos aqui uma conferência da OTS. Por quê? Porque a OTS era muito querida por ela. Aliás, ela tem assim o perfil que eu sempre achei que combinava muito com a OTS. Os textos dela falam muito de assuntos que estão profundamente ligados à OTS. A verdade é essa. Os assuntos da OTS são os que ela mais desenvolveu, além dos da sociedade teosófica, da teosofia. Ou seja, era um ser muito preparado, muito bem evoluído e desenvolvido em coisas diferentes. Assim como ela tinha essa parte espiritual muito forte, ela também tinha uma parte prática, né? Como é que chama? O yoga que é ligado à ação, né? Yoga ligado à ação. Ela era esse tipo. Então, Karma Yoga. Karma Yoga. Tinha Karma Yoga e tinha Jnana Yoga também, Raja Yoga. Era uma pessoa muito especial, gente. Não é à toa que ela nasceu e passou uma vida inteira naquele lugar tão especial. O que ela escreveu de Adyar? Bom, vocês devem estar vendo aqui, eu acho que é Krishnamurti junto com ela, né? Na praia, na tal praia lá. Isso que ela escreveu sobre Adyar é muito bonito. Nenhum ashram, eu penso, pode comparar-se com Adyar pela sua influência espiritual. É um lugar sagrado, santificado pelas vidas e obras de numerosos trabalhadores dedicados. Aqueles que vivem em um lugar como Adyar, se realmente querem fazê-lo e mantê-lo como deve ser, precisam ter um espírito de doação, de contribuir para a sua riqueza espiritual interna, em vez de receber vantagens para si próprios. Cada pessoa deve estar lá para dar alguma coisa de si mesmo. Beleza é uma das qualidades que todo ashram deve ter. A beleza dos prédios, não menos que a beleza da natureza. Nós não devemos estar satisfeitos com o meramente passável. Tudo deve ser do melhor, não luxuoso, mas o melhor, o mais belo, se esse é realmente o lar dos mestres, dedicado à sua influência. Ele não deve ser sempre assim? Então, isso aqui foi um artigo dela sobre Adyar. Outra coisa que ela disse: nosso legado de Adyar tem essa atmosfera peculiar de elevação.
um lugar em que milhões de pessoas chegam com o espírito de entrega e reverência. E é verdade, é um lugar realmente muito especial, onde todos os teus ofícios deveriam ir um dia, se pudessem, porque é uma aura diferente, é toda uma história, é toda uma ligação de alma nossa, enquanto família teosófica. A verdade é essa. Bom, aqui, quando ela morreu, que foi em outubro de 2013, gozado que morreu naquele dia que aqui no Ocidente é considerado um dia de pessoas, né, ligadas à magia, pessoas dessa coisa do impalpável, né? E eu me lembro que antes, um pouquinho mesmo, acho que um mês antes, mais ou menos, nós tínhamos feito aquele encontro da primavera lá em Teresópolis. E, por uma coincidência, nós fizemos uma homenagem a ela. Várias coisas foram feitas em homenagem a ela. E um mês depois, ela faleceu. Então, está aqui o lugar onde estão as cinzas dela, né? E eu tenho, como eu disse, eu errei aqui o PowerPoint que entrou, não é o que eu tinha preparado para hoje, esse é mais antigo, e eu faço questão de pegar umas coisas desse outro PowerPoint que eu fiz e passar para vocês sobre ela, principalmente opiniões da Linda Oliveira, que deixou coisas escritas sobre ela, e também do Ricardo Lindemann, numa revista Sofia, que eu peguei o que ele disse sobre ela, essa pessoa super especial, essa pessoa que ele falou que tinha uma humildade, tinha uma preocupação em não dar trabalho aos outros. Ela também sempre muito assim, inspirada, muito espiritual. Ele tem uma admiração imensa por ela e ele descreve isso nesse artigo lá que ele faz para a revista e que ele analisa, inclusive, o mapa astral dela. E a Linda, ela diz que, às vezes, ela tinha assim, uma atmosfera diferente. Para quem estivesse perto dela, que sentia isso, aquela coisa diferente nela. Então, é muito bonito isso, e eu vou tentar repassar para vocês essa parte que, infelizmente, eu não pude mostrar hoje. Então, o Ricardo diz que ela é uma alma de diamante. Ela ficou conhecida com esse título, Alma de Diamante. Uma alma completa, uma alma que realmente conseguia atuar, né, em campos tão diferentes assim. E o que ela diz aqui sobre a fraternidade universal? É a realização de uma mente onde não haja preconceito nenhum, nenhuma barreira contra seja o que for, é regeneração. Pois uma consciência desse gênero é completamente diferente da consciência comum. Então, ela deixou essa fala sobre fraternidade e ela fala muito em regeneração. Ela fala que o planeta só vai ficar no nível de consciência alto quando ele for regenerado. Então, é isso. Essa senhora, essa família maravilhosa, né? É um encanto. Eu fiquei realmente muito impressionada por eles todos e eu espero que eu tenha conseguido passar isso de uma forma que vocês vão lembrar bastante dessa união, dessas pessoas que não devem ter nascido juntas por acaso, né? E quanto ao outro que faz parte da família, mas que não nasceu na família, eu pedi para o nosso irmão, o Gabriel, que fizesse uma finalização com esse membro da família, que é o George Arundel, né? Por causa da Rukmini, né? Que casou com ele, marido dela. Então, também não é à toa que estão todos juntos nesse mesmo pacote.
Ele uma pessoa já bem mística, tanto que era bispo, né, da Igreja Liberal, e eu ouvi uma coisa que ele disse, que ele escreveu, que eu achei maravilhosa, que é o que eu pedi para o nosso irmão Gabriel ler. É isso, gente. Maravilha. Regina, Oi. muito obrigado pela ótima apresentação. Fecha Vou a fechar. projeção do slide para a É, senhora aparecer aqui melhor para a gente. tá bom. Eu vou ver se eu te coloco agora como host de novo. Não, eu continuo como Ah, anfitrião. tá tudo bem. Então agora você assume. Muito obrigado. A senhora quer que eu leia agora? Você que sabe. Se quiser fazer a finalização, Uhum. como finalização, também pode, né? Então, Você eu vou escolhe. fazer a leitura desse pequeno texto, né? Ó Poderes do Amor, de George Arundel. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servi-lo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem o sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servi-lo. Essa Amém. família é do serviço, completamente do serviço. Serviço total à ST e à causa, e também a OTS, embora eu não tenha usado, só a senhora Rada, que acho que usou mais a OTS assim como bandeira, mas a gente sente que a essência deles é isso, é serviço. Muito importante isso. Que bom, gente. Espero que vocês tenham gostado e que vejam essa família agora com os olhos mais carinhosos, mais de valorização. Com certeza, Ria, na sua contribuição, esse trabalho com certeza enriquece aqui o nosso conhecimento enquanto teosofistas mesmo. Perdão que meu telefone tocou aqui na hora que eu estou com o microfone aberto. Muito obrigado, Regina. E eu quero saber se algum irmão deseja fazer comentário, trazer Eu alguma quero falar. contribuição. Fique à vontade, Miriam. Eu. Boa noite àqueles irmãos que eu não cumprimentei ainda. E não podia deixar nunca de parabenizar a nossa irmã Regina pela ideia. Olha, nos meus 500 anos de sociedade teosófica, nunca vi ninguém prestigiar o pessoal do Srihan, né? A família dele. Então, ela está de parabéns, foi uma ideia assim, maravilhosa. E eu quero falar que tive a graça, né? Recebi as bênçãos de conhecer toda essa família. Em 1954, eu tinha 12 anos, lá em São Paulo, no 8º Congresso da Sociedade Teosófica, tive a oportunidade de conhecer a Rukmini Dev, né? Ela fez uma apresentação na casa do Armando Salles, que era nosso presidente, lá em São Paulo, fez uma apresentação de dança, dessa dança da escola dela, de Kalacaxé. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer a Rukmini nessa ocasião. Nunca mais esqueci, acompanhei a Rukmini através... O resto da vida eu a acompanhei, porque eu fiquei fascinada com aquela presença, né, com o que ela disse, com o que ela apresentou dançando. Uma mulher muito bonita, já tinha uns 50 anos nessa época, né? E 3 anos depois,
tive a oportunidade de conhecer o pai dela, né, o Srihan. Ele esteve aqui no Rio, foi em 57. Você falou que ele teve muito doente em 56, hein? É o irmão dela, isso. Pai da Radha, né? E a doutora Radha, nós tivemos várias oportunidades de conhecer, de ver, né? Tanto aqui como na Índia, nós tivemos essa oportunidade. E eu queria, então, dizer que eu fico muito feliz de ter acompanhado essa família a vida toda, a minha vida toda, né? Acompanhei essa família, e realmente eles foram um exemplo que ficaram para a gente se espelhar, para a gente lutar, para a gente divulgar toda essa mensagem maravilhosa, todo esse trabalho que eles deixaram como exemplo para a nossa vida teosófica. Namastê, Regina, parabéns. Muito bom. Parabéns, Regina. Eu também gostaria. Oportunidade de conhecer a Radha, infelizmente. Mas quando eu ouvi a mais da Rukmini, eu fiquei fascinada. Gente, que pessoa especial. E ele, então, se virando, é uma coisa diferente. Ele tem uma aura de santidade. Tem mesmo. Não tem jeito. Quem quer falar, Semira? Ele mais quer. Ele era sereno, realmente. Eu também tive essa felicidade kármica, né? Essa oportunidade kármica de conhecer o Sr. Srijan e a Sra. Radha Burnier. Agora, a Rukmini, eu não conheci. Ela esteve aqui no Brasil. A Miriam foi lá em São Paulo, foi por ocasião mas eu não estava junto. Mas sempre ouvia falar, claro, conhecia. E interessante que eu descobri, eu não sabia desse detalhe, que ela nasceu no ano em que meu pai nasceu, 1904, e faleceu no ano em que ele faleceu, em 1986, que foi também o ano em que Krishnamurti morreu. Só que Krishnamurti era um pouquinho mais velho que eles, porque ele nasceu em 1895, parece. O Krishnamurti morreu um pouquinho mais velho, mas ela e o papai morreram com 82 anos. Uma coincidência, né? Agora, olha, o seu trabalho foi encantador. Poxa vida, olha, eu bebi cada palavra sua desde o começo, maravilhoso, muito obrigada por você ter nos trazido essas colaborações. Eu ainda conheci dessa família, é Nilakanta, o sobrenome deles, né? Claro, quando casa, por exemplo, a Radha passou a ser Burnier, a outra passou a ser Arundeiro, mas é Nilakanta. Eles, ainda vivendo lá em Adyar, quando eu estive por lá, eu conheci o Nandan, que é um sobrinho da Radha, quer dizer, portanto, filho de um filho dele, né? E a irmã dele, que eu não me lembro o nome, era responsável pela Publishing House. Morava lá também, em Adyar. Porque lá em Adyar só mora quem trabalha lá, né? Quem trabalha lá é que tem casa e tal, a não ser como nós que somos hóspedes, assim, que quando passeia, né? Turista, quando está de passagem, né? Mas eu teria, olha, você me fez pensar numa porção de coisas, mas eu queria só, não é corrigir, é esclarecer os detalhes, porque quando você disse que a senhora Radha criou a maçonaria, na realidade, a maçonaria mista, aqui, grande parte dos teosofistas aderiu, se associou, era uma ordem criada na França, né, portanto, ocidental, e que dava abertura de admissão à maçonaria para senhoras, quer dizer, para mulheres, né, então é por isso mista. E foi a senhora Besant que levou para essa maçonaria esse espírito teosófico, a preocupação com o lado oculto do ritual maçônico, porque essa ordem que nasceu na França, Le Droit Humain, ela tinha as características da maçonaria ocidental mesmo,
e com objetivos muito elevados do ponto de vista social, mas que não era esoterista, né? E ela, com um grupo de esoteristas, se infiltrou, quer dizer, e fez sucesso. Ela foi logo autoridade nessa ordem, e com isso ela implantou nessa ordem Le Droit Humain um ritual, uma maneira de trabalhar a maçonaria bem no espírito ocultista, né? E claro, durante o século XX todo, quem era mais ocultista ou quem não era, conviveram harmonicamente nessa tal ordem. Mas com a morte dos primeiros que estabeleceram essa boa convivência, né? E as mudanças com o tempo, etc. e tal, no final do século XX para começo do século XXI, esse grupo que fazia maçonaria mais esotérica acabou sendo obrigado a se desligar, né? E criar uma nova ordem, como nós chamamos. E essa nova ordem, sim, é que foi liderada pela senhora Rada Bournier. Esse mérito ela tem, sabe? Ela, quer dizer, a primeira que implantou um ritual mais ocultista foi a senhora Annie Besant. E quem liderou, ela dizia que não era ela, não, que eram os indianos. Mas acontece que ela que era a autoridade maior lá na Índia, então, e sem ela a coisa não teria acontecido, né? Então, realmente, a gente tem que reconhecer esse mérito dela. Olha, eu vou parar por aqui. Um abraço grande, Regina, muito obrigada e parabéns pela sua pesquisa e por você ter trazido isso para nós. Que bom. Na fonte que eu pesquisei, dizia que era ela. Não explicava essa parte anterior, entendeu? Mas foi bom para saber. A gente vai aprendendo, né? Não, eu fico preocupada porque, às vezes, um irmão que seja da maçonaria, ele pode ficar em dúvida, né? Ué, o que houve? Mas, afinal de contas, como é que foi? Então, assim ficou mais esclarecidinho, né? Obrigada. É uma nova ordem que ela montou de alguma forma, é por isso. Mas consta, sim, na biografia dela. É isso. Muito enriquecedor a sua apresentação, Regina. Muito obrigado. Mais algum irmão gostaria de tecer algum comentário? Regina, do fundo do meu coração, Regina, eu te amo. Que maravilha, que presente que você nos deu. E peço desculpa eu ter entrado atrasada. Eu estava numa outra reunião e me atrapalhei na hora de entrar aqui, não estava conseguindo. Alguém aí, acho que foi o presidente, me ajudou para eu poder entrar. Mas que maravilha, Regina, muito obrigada. Eu acho que nós aqui estamos de parabéns e receber esse presente que veio de você. Você sempre, aliás, traz coisas assim... você tem essa preocupação de buscar, de investigar bastante, né? Às vezes, coisas que não são muito comuns, né? Muito frequentes. Um tipo de investigação diferente. E foi uma beleza. Eu tenho uma fita aqui, da senhora Rada dançando. Muito interessante. Interessante mesmo. Vê se você consegue transformar em vídeo para a gente poder ver. Regina, eu vou ver se Gabriel faz isso, ou alguém faz, ou então eu passo para você, você faz, porque, minha filha, eu não sei fazer nada, não. Bom, eu posso ir numa casa especializada para fazer, né? Não tem jeito, não. Mas é fita ou é CD? Como é que chamava aquilo? Nem sei, mas tem mais de 20 centímetros de tamanho. Então muito é fita cassete. Ela tem fita cassete, deve ter. Né? A fita cassete? Não, é grande. Como é que chamava aquilo? É um filme. Aquela rodinha. Antes, é bem grande, tem mais de 20 centímetros de comprimento. VHS?
Isso, é isso aí, VHS. Eu tenho, eu posso até passar para você, eu passo para o Gabriel, ou vou numa casa especializada, A contanto gente dá um que eles jeito. não me danifiquem a É fita, né? fita cassete. Também a gente pode pesquisar na internet, quem sabe não já tem em um outro país, eles de repente já colocaram. Bom, Mas, Regina, mas muito obrigada mesmo. Que maravilha que foi. Uma beleza. Esse jeito OTS a gente tem, né? Vocês têm, eu também, a gente tem essa sintonia e é bonito isso, é muito bom. Não é à toa que estamos aí. É ótimo lidar com você, é ótimo ouvir você, ver seus trabalhos na OTS. Pena a gente, às vezes, não pode participar tanto quanto gostaria, né? Porque tem outras também, outras frentes de... Um beijo enorme para Vocês vocês. assinam as petições, vocês participam, sim, mandam coisas para assim, a gente divulgar, né, conhecimento, divulgar ação de coisas importantes dentro daquilo que a OTS quer fazer, né? É isso. Uhum. Precisa, né, Regina? Precisa, né? Na hora que você falou da cachorrinha que foi no foguete, né? Aquilo também foi uma coisa horrorosa. Como pode a humanidade fazer uma coisa daquela, né? Um absurdo. Que absurdo, que absurdo. Encantado. Eu me lembro muito bem disso. Falou mesmo. Obrigada, Regina. Maravilha, Obrigada a vocês por me convidarem. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado a todos os irmãos aí que trouxeram as suas contribuições, que participaram com as suas presenças. Regina, gratidão, muito obrigado. Uma apresentação muito enriquecedora, como as irmãs mencionaram. É uma apresentação fantástica, realmente muito bom, e que o vídeo, a gravação, vai ficar disponível na internet para aqueles que quiserem Ótimo. assistir, e vamos divulgar esse vídeo para os demais membros da Sociedade Teosófica, que é um trabalho muito importante. Muito, muito mesmo. Que bom. Vamos agora fazer vamos fazer o nosso momento de interiorização para nós encerrarmos o nosso trabalho. Vamos buscar compreender o sentido mais profundo das seguintes palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Assim, meus irmãos, unidos pelo vínculo da fraternidade, unidos nesta intenção, encerramos mais um encontro de nossa querida Loja Himalaia, sob os auspícios da Sociedade Teosófica. Namastê. 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 Regina, muito obrigado, viu, Regina? Realmente uma apresentação fantástica. Obrigada a vocês. Muito bom. E vamos divulgar aí a apresentação, né? Vamos sim. Tá bom. Eu vou gravar também, que de repente fica na loja também com as irmãs. Mas tá Com bom. certeza. Tá bom. Muito obrigada, tá? Nós que agradecemos. Tudo de bom. Beijo. Um beijo.